Olá, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com a Sônia Jordão, esse podcast que é voltado a ajudar profissionais e empresas a serem melhores. Hoje eu tenho a felicidade de ter comigo o Ricardo Pereira, que é gerente lá no Sebrae, e nós vamos conversar sobre uma série de coisas. Vamos falar sobre empreendedorismo, sobre inovação, conversar alguma coisa sobre IA também, que esse menino sabe das coisas. Eu tenho... É uma pessoa que eu gosto bastante. Você sabe, né? Para estar aqui no podcast tem que ser meu amigo e tem que ser competente, senão não estava aqui. Então, o Ricardo já viu, né, Ricardo? Quer deixar alguma mensagem para o pessoal, falar o que você quer falar para esse público, Ricardo? Obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Assim como a própria instituição que eu atuo, que é o Sebrae, né, trabalha para transformar vidas do empreendedor, eu acho que isso vira talvez um propósito de vida de muita gente que trabalha lá, eu sou mais um. E que legal que o seu podcast ele tem a ver, né, com essa linha de levar algum conhecimento e conteúdo, alguma praticagem, alguma busca por algo maior para as pessoas que estão te ouvindo aí. Mas é porque isso é missão de vida, Ricardo. Meu caso é missão de vida mesmo. Eu quero muito isso, sabe? Aliás, eu atuo no Sebrae bem por causa disso, né? Estou lá desde 2010, te conheci 2012, foi 2012, final de 2012 que nós fomos lá em Boston fazer aquele curso, não foi? Fomos fazer um curso de Design Thinking e inovação, né? Uma parceria que a gente tinha lá com a Babson College. Foi bem legal, eu tenho uma camiseta daquela, nossa, que curso bom, né? Aprender design, olha só, eu falo que eu sou uma pessoa um pouquinho à frente do meu tempo. Estou tratando de inovação, eu dei os cursos de inovação, naquela época já tinha, né? A gente já falava de inovação lá no Sebrae, e você está nessa área, você é dessa área de inovação ali, né? O Sebrae existe uma área de inovação, mas a gente entende que inovação é inovação aberta, né? Então a inovação ela perpassa por qualquer área e qualquer atividade, né? Então por mais que tenha uma área que é importante ter para trabalhar um Open Corp, para entender as tendências, o que está acontecendo no mercado, todo mundo, toda área tem que trabalhar a inovação, né? E a gente tem que desmistificar essa coisa de inovação, né? A inovação não é só tecnológica, né? Qualquer modelo que você melhore, seja um processo, seja um caminho, seja uma ferramenta, qualquer processo que modifique, você está inovando, né? Seja no modelo de pensar, ou de automatizar, e agora, muito com o advento da IA, né? A IA vem para otimizar o nosso processo de trabalho e não esquecer de pensar, né? Nós estamos fazendo lá agora um curso de IA, eu gostei muito de o Matheus está dando curso, acho que Tribe, sei lá, gostei muito do que ele arrumou, dizer que IA não é inteligência artificial, ele arrumou um nome novo, é inteligência aumentada. Eu gostei disso, inteligência aumentada, achei bem legal. Outro dia eu vi a IA, ela enquanto inteligência artificial, ela não pode virar outro sinônimo de IA, que é insônia e ansiedade. Meu Deus do céu. Porque tem muita gente na ânsia de consumir muita coisa de ar, consumindo tudo muito rápido, mas sem saber exatamente para quê e como, né? Então é hora de dar uma respirada, entender quais indicadores, que métrica que você tem, que aí vai estar melhorando algum processo ou procedimento que você tem, né? Bem interessante esse raciocínio seu, bem interessante. Eu vi uma pessoa que falou que você não vai ser substituído pela IA. Você vai ser substituído na sua função por alguém que consegue trabalhar bem com a IA. Sim. E é trabalhar bem, né? Não é trabalhar simplesmente, né? E falar de IA, a gente entende assim, a inteligência artificial existe desde 1950, né? Não é uma coisa nova, né? Não. Então tem muita coisa que a gente já usa aí e a gente não sabe que é inteligência artificial. O que ela veio agora, na verdade, foi uma escala maior, né? E uma mais velocidade... Fácil, né? Que a gente está vivendo agora, nesse momento. Eu acho que os próximos 20 e poucos anos vai ser mais ou menos que foi a Revolução Industrial para o nosso mundo, né? Eu acredito nisso. De uma forma mais rápida, né? Então, a gente não adianta correr, tem que entender, né? Também não acredito que o homem vai ser substituído, né? O que ela veio foi para facilitar. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra do CEO da OpenAI, e ele falou exatamente isso, né? Assim, quando eles criaram, eles tinham o propósito
de tudo que puder ser automatizado para sobrar tempo para a pessoa ficar mais com a família, no cinema, curtir mais a vida enquanto Aumentar vida, a né? produtividade para poder sobrar tempo para viver. Então, assim, a gente tem que melhorar estar a muito qualidade nessa de vida, essência também, né? Muito empresário hoje, né? A gente tem algumas indicadores no Sebrae, muita gente buscando cursos e conteúdos ligados à inteligência emocional, não só a inteligência artificial, que é outro tema importantíssimo para a pessoa que quer empreender, quer trabalhar, quer fazer o que for, ela também tem que ter esse equilíbrio, né? Não só de IA, mas também de inteligência emocional. Eu acho tão importante que eu já até fiz um podcast sobre inteligência emocional e fiz outro podcast sobre autoconhecimento. São dois podcasts, dois temas assim que eu acho. Quer dizer, fora os outros que eu fiz de marketing, de vendas, de finanças, eu trouxe os meus amigos consultores lá do Sebrae, né, e tudo, para poder discutir, fora vários outros temas, liderança, claro, que é a minha especialidade, mas eu fiz um sobre inteligência emocional, porque é importante. Falando em inteligência emocional, uma coisa bem interessante. Você sabe que quando eu editei meu primeiro livro, A Arte de Liderar, 2002, na primeira edição dele eu falo das múltiplas inteligências, que tem várias inteligências. As pessoas, às vezes, nas empresas, eles se preocupam com o QI, em contratar a pessoa pelo QI, o coeficiente de inteligência lógico-matemática, que aí ela aprende fácil. Mas esquece do que é a inteligência emocional, né? Que é como é que a pessoa relaciona-se consigo mesmo, como se relaciona com os outros. E o que acontece se a pessoa não tem um bom QI? Olha, sendo muito direto, né? Geralmente a gente contrata um bom técnico, né? E às vezes manda embora por conta de relacionamento. É muito mais fácil você transformar aquela pessoa que tem um QE alto em um bom técnico do que um bom técnico com emocional alto. Muitos casos, inclusive amigos meus, assim, inteligentíssimos, bom da entrega, bom na meta e tal, mas um relacionamento muito difícil, né? E muitos não conseguem, às vezes, nem prosperar na carreira, né? Porque a base de qualquer empresa hoje é relacionamento. A empresa é feita de pessoas, né? Então, falar isso. Claro. Falar isso da boca para fora é muito fácil. Fazer é mais difícil. Porém, né, essa moçada jovem que está entrando no mercado de trabalho agora, são mais exigentes, são independentes, estão querendo entender melhor por que estão fazendo cada tarefa, não se apegam mais à empresa da época, nossa, que ficava 20, 30 anos na mesma empresa, não tem isso, não tem essa, né? Estão buscando também uma qualidade de vida no trabalho. Então, o relacionamento, né, o quociente emocional hoje, ele é tanto quanto ou mais importante, né, do que simplesmente eu entender a técnica, né? Principalmente porque a gente hoje está no advento que a própria inteligência artificial pode automatizar muita coisa de processo. E vai automatizar. E não necessariamente eu tenho que fazer tarefas, né? O tarefeiro ele deixa de fazer, né? Tem empresas hoje, Sônia, que já estão avaliando o seguinte: eu tenho que contratar esse profissional. Ele pega essa ficha do profissional, avalia junto com, se não tiver dentro de uma empresa, uma equipe ou uma comissão ligada à inteligência artificial, alguém da TI que entende um pouco mais, fala, olha, dessa pessoa que eu preciso dessas tarefas aqui, o que dá para automatizar? Então, dependendo, já tem muita tarefa sendo automatizada. Principalmente pelas grandes empresas, né? Sim, porque não significa que você tem que contratar mais tarefeiro, e sim pessoas que resolvem problema. O que a IA não vai fazer para você resolver problema, né? Que depende da pessoa resolver um problema. Então, assim, quanto mais a gente estuda e busca informação, a gente entende que a gente vai ter que buscar ainda mais. Não significa que a IA vai paralisar o processo de aprendizado, muito pelo contrário. Ela está acelerando o processo de aprendizado. Mas a gente continua com a necessidade de aprendizado, né? E aí o estudo o resto da vida, né? Independente da sua idade e área de formação. Pois é, mas você pega algumas profissões, você pega, por exemplo, um médico. Um bom médico, ele estuda a vida inteira. Você pega um dentista, formou, ele vai fazer congresso, vai participar. Você pega um engenheiro. Não adianta, o profissional bom, ele vai continuar estudando. Então, você faz a faculdade para te dar, eu falo que a faculdade é fundamental para te ajudar a aprender a aprender.
Porque vai abrir sua cabeça. Então, se você entra, por exemplo, você faz engenharia, igual eu fiz, sou engenheira mecânica, né? Você faz qual que é a sua formação? Você é A administrador? minha primeira formação é economia. A economia? Formei em ciências econômicas. Ah, legal. Pois é, mas o engenheiro, você faz lá os 2 primeiros anos. Você faz umas matérias que você nunca vai usar na sua vida, né? Aí, anos depois, você fala, quando você está estudando, eu nunca vou usar isso na vida. Anos depois, você vai olhar e ver que nunca usou mesmo. Mas foi aquilo, para você passar naqueles cálculos da vida, que abriu a sua cabeça para você poder enxergar um equipamento, o desenho do equipamento, para poder aprender. A gente vê pessoas dessas áreas como CEOs de diversas áreas. Eu, por exemplo, saí da área de engenharia, sou engenheira, fui para a área de pessoas totalmente, né? Fui para liderança, gestão, mas simplesmente para pessoas mesmo. A área totalmente diferente, mas porque a cabeça estava desenvolvida. Agora, eu sempre dei valor a me preocupar com o que é. Eu era uma líder do manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? Eu era uma líder desse bem durona, que era o jeito que eu tinha aprendido, que dava certo. Mas eu vi, foi em 99, 2000, por aí, que eu passei por uma avaliação 360 graus, estava começando e eu criei uma avaliação dentro da empresa que eu estava, e eu descobri que eu não era líder que... Você era chefe, não era líder. Eu era chefe, não era líder. Eu não estava agradando, sabe a turma jovem que estava chegando? Naquela época, em 2000, mas eu estava sendo um problema, porque eles não estavam acostumados com aquilo, né? Não enxergavam enquanto liderança, né? Aí eu tive que estudar o assunto, eu comecei a estudar naquela época. Sim. Né? E a inteligência emocional também eu comecei a estudar, foi quando eu fui estudar, quando eu escrevi meu livro, que eu fui estudar, que eu vi essa história de ter várias inteligências e vi sobre a inteligência emocional, que era a soma da inteligência intrapessoal com a inteligência interpessoal, um negócio assim, né? As duas. E hoje o pessoal dá um valor e tem que dar, porque a qualidade de vida está sendo valorizada pela turma que está chegando mesmo, né? O estresse é um problema, né? Eu acho que sim, é uma soma de tudo, né? Porque não adianta também a gente ser só emocional e não entregar resultado, né? Porque as empresas hoje querem entregar resultado. Todo mundo quer indicador, resultado, todo mundo tem isso, né? Precisa, a parte relacional, ela é importante porque eu não acredito e não vejo hoje uma área totalmente independente. As áreas hoje, em qualquer mercado de trabalho, elas são interdependentes, né? Então você depende, qualquer seja a sua atividade, você depende de outras áreas, de outras pessoas para trabalhar. Nessa área, o quesito interrelacional, ele é importantíssimo, né? Mas sempre com foco no resultado, né? Porque às vezes a pessoa também, eu sou muito legal com todo mundo, eu sou de boa, mas não tem entrega. Não, tem que ter entrega, tem que ter resultado, tem que ter prazo, tem que ter cronograma, né? Então a gente tem que ter esse olhar mais sistêmico, né? De que importância tem o meu trabalho para entrega, e que momento eu tenho que ser mais técnico, que momento eu tenho que ser mais relacional. E assim, antigamente as pessoas conseguiam separar o coração da cabeça, né? Eu acho que hoje não conseguem mais, né? Então, se eu tenho um problema, eu acho que não conseguiam, não serviço para casa, enfim, mas eu tenho que saber medir os dois, né? E não é ligar uma chave, agora eu sou técnico, agora eu sou relacional, não, é entender todo esse modelo, ter essa visão mais clara e sistêmica e saber onde você quer chegar, né? Porque independente se você é empresário, ou empregado, ou empreendedor, ou candidato a empresário, você tem que saber onde você quer chegar para saber quais passos você tem que dar para chegar naquilo ali, né? Ricardo, eu acho que não. Eu acho que não tinha esse negócio de separar, não. Eu acho que as pessoas faziam de conta que separava. Sabe? Mas não conseguia, é impossível. Se você está com um problema, você está com a sua mãe doente no hospital, não adianta que você não vai render, né? Render no seu trabalho. Só que antes as pessoas não falavam. Hoje as pessoas conversam um pouco melhor, os líderes já entenderam que eles precisam de perguntar o que está acontecendo, de ter isso. Então, e saber, você vê que antigamente, há uns tempos atrás, tinha não sei, ainda hoje tem, em alguns lugares que tinha aquela carinha, a pessoa chegava e botava a carinha, como é que eu tô hoje? Sim. E aí, se a carinha dela não estava muito boa, o líder chega e pergunta o que está acontecendo. Coisas assim, eu acho que é importante, porque
não tem jeito, não. Você é um ser, sabe, integral. Uhum. E eu falo muito que a gente tem que trabalhar para desenvolver, para crescer no seu intelecto, no seu físico, no seu intelectual, no seu emocional, no seu espiritual. Não tem jeito, não. Sim, sim. E é uma grande preocupação, né? A gente lida muito com o empresário e a gente está sempre com ele pensando na dor que ele tem para resolver o problema dele, né? São dores diferentes, algumas específicas têm uma estatística maior, que são as mesmas, né? Mas tem uma dor comum deles, que é exatamente essa, né? A gente está cuidando muito do negócio dele, ele está com uma carência de a gente cuidar da cabeça dele ali, sabe? Ele está buscando mais, se torna empresário sem antes fazer um planejamento, sem entender, sem saber do clima. Eu digo que qualquer um que queira montar um negócio, tenta respirar e entrar de cabeça no negócio que ele vai entrar. Porque você ter uma oficina mecânica é diferente de ter uma padaria, que é diferente de ter um restaurante, que é diferente de qualquer outra atividade que você vai fazer. São culturas completamente diferentes. E você só vai aprender isso quando você estiver lá. Eu consigo falar isso porque eu tive restaurante, conheci de cabo a rabo o que é uma cultura de um segmento de alimentação fora do lar. É muito diferente de outros que a gente atua. Então a gente consegue, eu tive a oportunidade do Sebrae de ver vários modelos de negócio. E assim, é impressionante hoje, a gente bate na dor técnica ou de gestão, alguma coisa assim, mas tem uma dor do empresário, que é a cabeça dele, né? Que é como lidar com esse tipo de problema ali. E falando um pouquinho ainda da pluralidade, eu ponho aqui as mulheres, né? Porque as mulheres empreendedoras, além de serem empresárias e donas de negócios, são muitas, ainda tem a casa, que Na a maioria das casas são mães, tem que são por elas e mães, né? Então, filhos assim, e tudo, né? é uma busca constante de uma alta performance, mas nem sempre é uma alta performance somente de gestão. É verdade. Eu sei bem do que você está falando. Nossa, como sei. Como sei, você sabe? Me fez voltar aqui no tempo, né? Porque eu que trabalhei muito, eu sempre achei que profissional que é bom, ele não fica sem emprego, né? Mas ele, para ser bom, ele não pode ser, como diria, especialista, mas também não dá para ser generalista totalmente. Mas ele tem que ser multi-especialista, né? E aí, para ser multi-especialista, não é fácil, não. Né? E ainda, você cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Cuidar do todo, e de você, que é isso, não é fácil, não. Agora, e o Sebrae? O Sebrae, hoje, ele tem alguma solução voltada para o empresário? Vocês estão pensando nisso? Eu sei que tem o Sebrae Play, que é aliás, conta aí do Sebrae Play, que é uma coisa daqui de Minas, que foi para o Brasil. O Sebrae Play é a nossa plataforma de conteúdo, cursos e séries, né? É o Sebrae que te atende 7 dias por semana, 24 horas por dia. Porque o Sebrae, por mais que a gente tenha ponto físico, né? Às vezes tem lugares longevos que a pessoa não vai buscar um atendimento, não vai buscar o Sebrae fisicamente, mas ele tem uma boa internet. Então, ele tendo uma boa internet, ele acessa, né? sebraeplay.com.br, ele tem acesso a diversos conteúdos. A gente tem uma IA que ajuda ele a levar ele para a melhor solução que ele for necessário, então que vai levar para ele dentro do perfil dele, dentro do que ele precisa. Precisa, né? Um bate-papo com ele até chegar numa perspectiva. Lá ele tem a oportunidade de ver alguns palestras ao vivo, alguma coisa que ele tem. E a maioria de graça, né? Mais de 90% das soluções que tem lá, elas são gratuitas, né? Uhum. E o curso mais acessado lá hoje é a inteligência emocional. Olha que legal. Então a gente está nesse assunto aqui, eu não tinha falado ainda, ele é o mais acessado, né? Olha. Então a gente entende que tem um percentual grande de empresários, né? A maioria empresários que buscam a nossa plataforma e que eles, além de curso de gestão, eles estão buscando muita coisa ligada à inteligência emocional. Hoje, o carro-chefe nosso é esse, e a gente tem uma demanda grande também por digitalização. Então, quem quiser saber, por exemplo, como é que está a digitalização do negócio dele, ele entra lá gratuitamente, ele faz um diagnóstico de maturidade de gestão. Que legal! Já tem solução para ele fazer gratuita na área de IA, na área de digitalização dos pequenos negócios.
de marketing digital, diversas outras frentes dentro da necessidade dele. Mas o Sebrae Play tem pouco tempo, tem o quê? Uns 2, 3 anos, né? O Sebrae Play a gente faz 3 anos em novembro, né? É bebê novembro, ainda, agora, né? 2025. Ele Bebê mesmo. A gente atende hoje o Brasil inteiro, né? Porque o digital ele não tem barreira geográfica, né? Uhum. Nós hoje já temos clientes em 140 países. Sério? Então é algo bem interessante. A gente está batendo De Minas para o mundo, a gente está ultrapassando os 100 mil acessos essa semana. 100 mil clientes do Sebrae Play. Então é algo bem interessante que a gente vê, mas a gente tem condição de levar conteúdo de qualidade para quem não tem acesso de forma presencial. Agora no Sebrae Play, você só tem os conteúdos de Minas, gerados aqui, ou tem coisa do Sebrae Nacional também? Não, a gente atua numa rede, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns polos espalhados no Brasil. Minas é polo em educação empreendedora, então tem aqui o SER, né? E aqui tem uma escola técnica de formação gerencial, então aquele que não está pensando especificamente em fazer o Enem, mas já ter algo mais sólido de entendimento multidisciplinar dentro dessa linha generalista, ou ter visão mais empresarial, a escola técnica do Sebrae, assim, eu acho que ela é excelente. Inclusive, só um parênteses, tem uma vez eu dei uma consultoria para uma empresária lá em Pará de Minas, que os filhos dela vieram, ela fez questão de que os filhos dela vieram fazer o segundo, em vez de fazer o segundo grau, na hora de fazer o segundo grau, vieram fazer a escola técnica, Sim. porque ela falou, eu quero que eles tenham o espírito empreendedor, que desenvolva isso, para depois eles vão fazer faculdade, vai ver o que vai fazer. É uma escola de ensino médio técnico, e é interessante, a gente está falando aqui um pouco de mercado de trabalho, quando você chega numa empresa, você tem que fazer reunião, você tem que trabalhar em grupo, você tem que trabalhar em squad, você tem que fazer um monte de coisa que isso não é ensinado em escola nenhuma. Em escola nenhuma. No Sebrae também não é ensinado, não é praticado. Eles praticam lá durante 3 anos. Eu acho que é bem interessante. Então, aqui é o Centro de Referência em Educação Empreendedora. Santa Catarina é referência em inovação e startup. Então, vários conteúdos de Santa Catarina, a gente é parceiro deles. Goiás é o Centro de Referência em agro. Então, os conteúdos de agro, que são referência, tá com a gente. E outros aqui de Minas, que somos nós mesmos, que desenvolvemos na parte de gestão, finanças, etc. Que legal, que legal. Mas é uma rede, né, que a gente traz isso tudo dentro do Sebrae Brasil para uma rede que atua fora do país. E é divulgado nos outros Sebrais, eles divulgam o Sebrae Play? A gente é parceiro em alguns eventos, né? Assim, são vários eventos que tem, os estados são independentes. Eu sei que a feira do empreendedor, o espetáculo, né? Sempre que tem oportunidades, a gente está dentro. A gente está numa estratégia agora um pouco diferente, né? Antes foi de atração, agora é mais de conteúdo robusto. Tem muita coisa legal lá, ligada à startup. A gente está vindo do evento agora com a Startup Summit, é o maior evento de startup do Brasil. Ele aconteceu em Florianópolis, a gente é parceiro oficial do evento, e a gente está sempre com uma curadoria muito clara de conteúdos ligada a tendências, seja qualquer for o tema. Legal demais, legal demais. Eu vou te falar uma coisa, vou te confessar uma coisa, eu sou fã do Sebrae. Mas por que eu sou fã do Sebrae? Independente de eu trabalhar lá, eu sou fã pelo seguinte, eu que sou jovem há mais tempo, né, eu vi aquela história de que a quantidade de empresas que nascem e que morrem, Sim. Né? E depois eu trabalhei com sucessão empresarial e tudo, a gente sabe que, né, que chega a segunda, terceira geração, é muito pouco e tudo mais, mas eu vi a quantidade de empresas que nasciam e morriam diminuir grandemente em função do trabalho do Sebrae. Sim. Eu vi isso. Eu vi que as pessoas começaram a procurar o Sebrae antes de abrir uma empresa, que a gente falava, vai lá, não é mesmo? Um falava para o outro e tudo. E aí o Sebrae falava, não, faz um plano de negócio. O cara nem sabe o que é plano de negócio, mas ele começou a pensar no negócio dele antes de abrir. Sim. E o que aconteceu? Muitas vezes ele não abria, né? Muitas vezes ele esperava um tempo, porque eu vi muita gente que saía do emprego, sabe aqueles planos de demissão voluntária, o cara PDV, ele pegava aquele dinheirão que ele recebia e investia numa empresa, daí a pouco ele tinha perdido o dinheiro todo, né?
Por quê? Porque ele não parou para pensar que o negócio tinha um custo fixo e que ele tinha que ter dinheiro por algum tempo. Uma série de coisas, né? Então, eu acho que por isso, esse é um dos motivos que a minha admiração pela instituição Sebrae vem de longo tempo por isso, por ver esse trabalho. Depois que eu já trabalho lá, a gente vê o trabalho, aí o negócio poderia ser, eu poderia falar que era, como é que é, tendência, né? Tendencioso. Assim, a gente acompanhou essas empresas e acompanhamos até hoje, né? A gente tem uma área de inteligência em pequena empresa que tem todos os dados quantitativos, qualitativos, não só de taxa de mortalidade, mas daquelas que tem intervenção nossa por aumento de faturamento, por aumento de quadro, aumento de PIB em determinada região, porque também tem uma parte de políticas públicas. O Sebrae atua muito com as prefeituras, né, no legado empreendedor, né, ou para melhorar o ambiente para trazer esse tipo de empreendimento ou investimento, né. O que a gente acompanhou e viu, assim, durante muito tempo, a taxa de mortalidade, o motivo era sempre o mesmo, sabe? Que os empresários relatavam para a gente. É porque o investimento tinha sido alto, porque tinha colocado no lugar errado, porque a taxa de juros era alta, porque a concorrência era grande ou desleal. Só que tudo que eles colocavam eram dados que, se ele tivesse buscado informação antes, ele não precisava ter entrado, então, né? alguns chegam, a gente fala o seguinte, cuidado para o sonho não virar um pesadelo, né? Porque às vezes tem um grande sonho, é bom sonhar, tem que sonhar, mas tem que ter o pé no chão, né? Acho que eu vi o Mário Sérgio Cortella falando que o sonho ele tem que ser grandioso, né? Então ele tem que ter asas e tem que ter pé de chumbo, né? Bota de chumbo. Você voar, mas com o pé no chão, né? Você dá passos mais largos, mas com o pé no chão, sabendo onde você quer chegar. E aí a gente tem algumas análises das empresas que são acompanhadas pelo Sebrae, as que não são, né? Em termos de taxa de mortalidade. As que são acompanhadas, a tendência é diminuir, mas muitos deixam de abrir, como você falou, né? Porque deixar de abrir naquele momento pode ser uma coisa boa, né? Porque às vezes um plano de negócio ele pode te dar uma linha reta e a gente sabe que na vida do empresário não existe linha reta, né? Com certeza não. Não existe linha reta, sobe e desce até chegar no alvo. E como várias constantes que acontecem ou fatores externos que acontecem, né? A gente teve aí o advento da pandemia pouco tempo atrás, né? Quem imaginava um negócio daquele? Ninguém imaginava 6 meses antes, né? Então, assim, a gente também não tem uma bola de cristal, né? Mas tudo que for dado técnico a gente ganhou dinheiro com a de pandemia. Conhecimento para ou postergar, ou imaginar, ou avaliar a tendência, a gente tem condição. Não, acho que sim, e pós-pandemia teve muito aprendizado, como tudo, né? Uma guerra tem aprendizado na guerra. Então foi uma coisa ruim, mas teve aprendizado, né? Como tudo que tem na vida tem aprendizado. Essa parte, então, que a gente faz no Sebrae, tem um produto do Sebrae que as pessoas podem procurar, que é o Sebrae Tech, que o Sebrae subsidia 70% de um custo de rebrand, por exemplo, de visual de loja, ou de outras coisas, dependendo do seu negócio, e é excelente. São profissionais que atuam com a possibilidade de transformar o seu negócio. Então, são mais de 70 fichas técnicas que nós temos lá, eu citei aqui 3, 4. Então, é importante a pessoa também buscar esse tipo de informação. Hoje, Sônia, o que está acontecendo é que tem um público, né, esse público mais jovem, a gente está tentando acessá-lo de uma maneira que ele está no YouTube, ele está em outras plataformas, né? E a gente está tentando acessá-lo porque nem sempre ele nos procura, né? E ele, às vezes, procura algumas informações em outros lugares. Hoje está aí a inteligência artificial, o ChatGPT, o Perplexity AI ou qualquer uma outra, que vai trazer informações de base que está em dado público, mas a parte técnica, conhecimento, a pessoa tem que buscar, tem que aprender, tem que entender. A gente ouve muito assim, olha, barriga no balcão. O seu negócio, o dono tem que estar com a barriga no balcão. Como é que é? O olho do dono é que engorda o boi. Exatamente. Mas é verdade, não tem jeito. Aliás, a liderança, o bom gestor, o bom líder, ele tem que saber que ele tem que ir lá no chão de fábrica, ele tem que andar para todo lado. Ele não pode ficar só na cadeira dali olhando, não, que ele não vai entender, não vai aprender, né? E eu costumo dizer o seguinte, quando eu chego na empresa que eu sou mal atendida, eu falei, não volto. Porque isso é responsabilidade do dono. O dono tem que estar ali, tem que estar vendo o que está acontecendo direto. Você concorda com isso? Concordo. A gente recebe muita demanda de consultorias para as pessoas que têm dinheiro e querem investir em algum negócio, seja para o filho, seja para a esposa, seja para a filha, seja, enfim, né, para o marido ou para a mulher, e às vezes buscam instrumentos sobre franquia, alguma coisa nesse sentido.
a gente não recomenda que ele monte algo para o outro, né? Agora, se é o outro procurando a gente com uma perspectiva, um leque aberto de opções, aí sim a gente dá um atendimento mais qualitativo. Porque às vezes é o sonho do outro, né? O sonho cada um tem o seu, né? De trabalhar, de fazer. E ser dono de um negócio é muito fácil, né? O difícil é você manter ele. Né? Então, ser dono é muito fácil, né? Te abre um CNPJ hoje de forma muito rápida, né? Mas e manter ele sólido, né? Manter ele de forma que você entenda, por exemplo, as coisas que são mais procuradas hoje pra gente é finanças. Há anos, finanças é o mais procurado. A vida inteira, finanças é dos mais procurados, e vendas. E hoje, marketing e vendas. Marketing e vendas. Muito ligado a marketing digital e marketing e vendas. Então, é algo que sempre foi os mais demandados nossos. E a gente tem muita coisa de conteúdo gratuito para a pessoa começar a entender. Eu já ouvi de empresário assim, eu não gosto de finanças, cara. Então arruma um sócio que goste de finanças. Eu não sei vender. Então arruma alguém que sabe vender. Porque tudo é importante dentro de uma empresa. Né? Pois é, mas o tal da pessoa falar que não gosta de venda, ela não sabe que ela vende. Ela começa a ter que vender a si mesma, para o seu namorado, para sua namorada, sabe? Tem que vender a si mesmo para os amigos, você tem que venda é a base. Meu pai era daquele que vendia notas de 500 por mil, sabe? Então eu comecei na venda. Aliás, o meu primeiro trabalho, você sabia que foi vendas? Não. Primeiro trabalho que eu fiz na minha vida, o primeiro trabalho que eu fiz foi ajudar meu pai no armazém. Quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, eu já ajudava ele lá. Mas o primeiro dinheiro que eu ganhei vendendo peruca. Eu tinha 14 anos. Ganhei vendendo peruca. Mas porque eu queria dinheiro, eu já era empreendedora, né? Porque eu queria ter o meu dinheiro e tive a ideia que tinha uma dona que fazia peruca. Falei, eu vou vender para você. Comecei a vender as perucas dela. E ganhei dinheiro e comprei a minha primeira radiola. Você sabe o que é radiola? Pois é. A radiola que eu tinha lá e comprava meus discos, meus LPs. E todo meu dinheiro eu gastava com isso, com a radiola, depois com os discos, como eu gostava, sempre gostei de música. Mas é isso, a pessoa precisa desenvolver o empreendedorismo, porque em algum momento vai ser bom. Precisa desenvolver a venda, porque em algum momento vai ser bom. E precisa cuidar das suas finanças. Sim. E os empresários têm que separar, né? O dinheiro dele do da pessoa, né? Porque é danado para da pessoa física com a pessoa jurídica. É danado para ele não saber o que a empresa está dando de lucro, né, cara? Assim... parece básico para quem é da área, mas às vezes não, né? Porque às vezes, como você disse, a pessoa pega um investimento que ela teve no dinheiro da vida dela inteira, monta um negócio, né? E se ela não tiver bem definido um fluxo de caixa, um entendimento do que ela tem, do custo fixo, custo variável, né? Ter um mínimo de entendimento contábil para poder discutir, para poder apresentar, para poder planejar, pode correr um certo risco, né? A gente já viu, vou contar casos, fica mais fácil de entender. A gente já viu empresas que trabalhavam com produtos sazonais, né? Então, com produtos sazonais significa que numa determinada época do ano eu vou ganhar muito dinheiro. E outra época do ano você não vai ter nada. Então, você vai ter que controlar esse fluxo de caixa, esse fluxo de gasto, né? E a gente viu que esse empresário, quando ganhava muito dinheiro, gastava em ele tinha carro novo, ele tinha apartamento na praia, mas quando precisou de vender, porque a gente na consultoria a gente apresentou que ele tinha que vender para colocar o dinheiro na empresa, para a empresa sobreviver, aquilo doía muito, né? Então tem que estar muito bem calculado o que é o que é retirada que ele vai ter que mensal e depois o que vai ser a participação nos lucros no final do ano, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa parece básico, mas não é, né? Então a gente trabalha muito com MEI, né, que é cliente nosso, ele tem que separar o que é pessoa física da jurídica, né? E a gente começa do básico, né? Aquele que, eu faço, que seja uma coisa simples de artesanato, né? Mas você busca a sua matéria-prima onde, seu insumo onde, você usa carro, põe gasolina, usa pneu, como é que é a depreciação? Para começar a entender que custo que tem e não ter só o custo direto, né? Gasta energia da minha casa, então é da empresa que você vai ter que colocar a conta. É fácil de ter isso, hoje a pessoa tem muito acesso a qualquer informação, buscar, né? Se quiser. E qualquer empresa hoje pequena, né? Hoje tem uma indústria e fábrica de software de gestão que pode auxiliá-lo muito nisso tudo. Então ele pode, mas não significa que ele não vai ter controle, mas ele vai ter que saber trabalhar melhor esses dados, então, com a análise depois, né? É bem interessante. E eu vejo muito empresário também que não para pensar que se ele tem um funcionário,
Ele só acha o que ele está pagando ali para o funcionário. Ele não faz a conta de que na hora que o funcionário, no final do ano, vai ter que pagar o 13º salário. Quando 13º salário, quando chega no final do ano, ele nunca tem dinheiro para pagar. Ele não coloca isso no mês a mês, como isso, assim, férias, né? Eu fui empresário, né? E não é só 13º, não. É o 5º dia útil, né? Que é um Deus nos acuda, né? Porque é esse 5º dia útil e todas as despesas que você tem que você vai traçar meta de venda. Então, independente do tamanho do seu negócio, você tem que ter meta de venda para sustentar o seu negócio, claro, e te pagar enquanto empresário. Também, claro. Né? Eu já vi também alguns casos, um caso que a pessoa demitiu um funcionário dela, era o melhor funcionário que ela tinha, porque ela estava ganhando mais que ele, mais que eu já vi isso também. Mas a pessoa ganhava por comissão. A pessoa saiu e foi para o concorrente. Então, assim, a pessoa estava ganhando bem porque ela estava vendendo bem. O que estava sustentando a empresa era aquela pessoa, né? Mas eu já vi muito empresário também que acha que pagar para o vendedor é muito, que não para pensar que se ele não fizer aquela venda, vai ser complicado. E ele, né, ele não é muito... São muitas variáveis, né? Para você ser um empreendedor, eu costumo falar o seguinte: comece a ser um intraempreendedor, ou seja, seja um empreendedor na sua empresa. A empresa que você trabalha. Pega aí o seu patrão e fala que ele é o seu cliente. Então, eu tenho que atender esse cliente bem. Porque se eu não atender ele bem, se eu não der para ele qualidade, produtividade e tudo, e bom relacionamento com todo mundo, eu vou perder esse cliente. Então aí você começa a ver, não é assim? Eu vejo assim, parece clichê, mas independente de onde você esteja, se você entender o cliente da empresa que você trabalha, ou o seu cliente, enquanto é empresário, né? Se você entendê-lo, entender a dor de cada um, daquele cliente seu ali, você já vai estar fazendo um trabalho ligado ao empresário, né? Você tem que estar próximo do empresário. Eu costumo dizer o seguinte: trabalhe como se você fosse dono. Se você trabalhando como se você fosse dono, você vai ampliar a sua visão sistêmica, você vai entender como que funciona, né? Toda uma parte tanto teórica quanto prática da empresa. E então foca no seu cliente, né? Assim, parece clichê, mas não é. Né? O cliente ainda é a pessoa que vai trazer o dinheiro para sua empresa, né? E você entendendo que eles falam o seguinte: eu vou sair da minha empresa, vou montar a minha empresa porque eu não aguento mais responder a um patrão, por exemplo, né? Não sabe que ele vai ter e aí ele vai patrões. Ter muitos outros patrões, são os clientes, né? Os clientes são seus patrões e ele vai ter que se desdobrar para atender, né? E eu acho que essa trabalha visão, às vezes muito mais do que essa visão que você trouxe, ela é certíssima, desde que a pessoa, assim, estando dentro de uma empresa, e a gente chama de intraempreendedorismo, né? São todas as características de um empreendedor nato que você pode estar fazendo em qualquer lugar que você tiver. E resumindo, assim, é a sua visão enquanto dono, né? Um dia eu vi numa loja de autopeças, eu gosto de carro antigo, fui lá comprar umas peças de carro antigo, eu ouvi um conceito de empresário que me chamou muita atenção. Eu fui na hora do almoço, o dono não estava lá, obviamente, e o pessoal ali brincando, atendendo, tive um excelente atendimento. Não lembro o nome da loja, senão eu ia fazer um merchan para ela aqui. Mas tinha um empresário, um empregado reclamão, e o outro falou com ele assim: olha, você tem que ver que o patrão está muito na nossa frente. Esse cara, ele tem o olho acho que é o olho de Tandera, né? Que é do desenho animado que tinha o Thundercats, né? Que dei minha visão além do alcance. Ele falou: esse cara tem a visão além do alcance. Olha o que ele está proporcionando, o que ele está fazendo, você está querendo comparar com ele. Eu achei muito bacana, porque um empregado teve essa visão de conseguir defender, de defender o patrão, mas trazendo uma perspectiva e uma analogia muito interessante. Falou: olha, ele tem uma visão maior que a nossa, por isso que ele é empresário. Aprende aqui, tem a sua e monta seu negócio depois. E eu achei bem bacana isso, porque é uma analogia simples e é mais ou menos isso, né? Aquele que quer empreender, ele tem que ter uma visão além do alcance, sim. É muito interessante, Ricardo, porque se você quiser ser um líder de sucesso, um gestor de sucesso, porque liderar, né, é você conseguir influenciar o outro. Mas se você quiser
ser um líder mesmo de sucesso, você precisa de ter uma visão um pouco mais. Você não pode só pensar naquilo. Você tem que entender um pouquinho. Se você é de vendas, entenda um pouco de finanças, entenda um pouco da parte produtiva. Se você é da produção, entenda um pouco de vendas, entenda um pouco de marketing. Você tem que entender um pouquinho mais e saber que negócios têm que ser lucrativos. Eu falo que o negócio que o lucro está para a empresa, assim como o oxigênio está para as pessoas. Uhum. Não vivemos para respirar, mas não vivemos sem respirar. Uhum. E assim é lucro. Empresa que não dá lucro, morre. E isso eu acho que assim, é a pegada que a gente tem que ter. Hoje eu, enquanto profissional na área que eu estou, essa é a preocupação, né? Quantas empresas estão morrendo enquanto a gente está aqui batendo papo e o que eu posso estar resolvendo para ela, né? E aí vem o que a gente tem, né, ligado a um atendimento digital ou não. E isso que você falou é importante, assim, eu sempre achei, assim, que a gente é um pouco generalista, né? Uhum. E eu me perguntava e me cobrava uma visão mais tecnicista, assim, ou uma busca de conteúdo mais tecnicista. Aí eu li um livro que chama A Vez do Generalista, acho que é isso que chama. E é muito legal, porque a parte tecnicista hoje, muito IA vai resolver pra gente. Então, às vezes, o generalista foca numa área e seja bom, seja em venda, seja em operação, seja o que for, aquela é a sua área, tem uma compreensão maior das outras áreas, ou saiba quem é o melhor naquelas outras áreas, traga para você, para o seu relacionamento, porque você vai resolver qualquer problema. Com certeza. Né? Então, e hoje a IA ainda vai nos ajudar na velocidade. Vai resolver de forma mais rápida. Eu espero que a IA aumente a nossa produtividade. Pelo menos ela já está aumentando um pouquinho a minha produtividade. Já aumentou, né? Mas, como eu quero produzir mais, ainda está pouco. Mas é porque eu só tenho 24 horas no dia, né? Então, né? É isso aí. Ricardo, aqui, me conta uma coisa. Se você você já foi empresário, se você hoje tivesse de pensar assim, eu vou abrir uma empresa, tá certo? O que você acha que era a primeira coisa que você tinha que fazer? A primeira coisa é buscar informação sobre aquele segmento e ramo de atividade. Primeira coisa. Concorrente, fazer análise do mercado total. Olha, eu não vou nem usar de termos técnicos, de fazer uma TIR, payback, etc e tal, porque isso também, né? Uhum. Mas, no mínimo, uma pesquisa observatória, sabe? Uhum. Enquanto cliente de um concorrente, se não tem concorrente, eu vou ter que estudar muito tendência, buscar as referências que tem no mercado. Mas a primeira coisa é buscar muita informação, mas tomar cuidado também, porque às vezes a pessoa se imune tanto de informação e não tem ação prática. E a máxima de uma startup, erra rápido. É verdade. Porque você vai, acerto e erro, acerto, dá continuidade, dá outro passo, continua, gasta o mínimo possível que você tiver financeiramente, mas põe para rodar, põe para testar, põe para o cliente, para quem vai comprar, quem vai consumir, pega todas as bases, qual canal que eu vou fazer, se o meu canal é digital, se ele é pessoal, né? O que é o meu negócio, qual que é o propósito, o que eu preciso de vender, qual que é a receita, o que eu preciso de investimento. A gente tem lá hoje, a gente faz isso em 15, 20 minutos, que é um Canvas. A gente tem um modelo, está aí no mercado para quem quiser, né? Um modelo, o Canvas Business Model. Que é para você parar e pensar o seu negócio. E pensar qual o que negócio é o propósito, e faz. Onde é que você quer chegar. Qual que é o meu canal de venda, o que eu preciso. Os canais hoje principais tem muita clientes, informação. os principais concorrentes. Então né? tem que tomar muito cuidado para não ficar só preso na informação. O risco de pessoas que têm muito conhecimento para empreender, às vezes é esse. Ele tem muito conhecimento, tem muita informação e, às vezes, ele analisa muito o risco. Então, tem que analisar o risco, sim, mas ele correr o risco da testa e vá. Não tenha medo. Eu acho que, assim, a principal característica do empresário que difere de outros tantos aí, assim, é a coragem. Mas o empresário com informação e coragem, ele vai muito mais longe. Com certeza. Agora, o detalhe é que esse empresário que está chegando no mercado e tudo, pode começar ainda trabalhando, né? Vai fazendo parte do tempo e saber, né, que não adianta. Se você
quiser empreender, saiba que você vai trabalhar muito mais. Tem um detalhe, né, que a pessoa fala assim, ó, quer empreender, tenta empreender em alguma coisa que você goste. Porque se você trabalha 8 horas por dia batendo cartão, 1 hora de almoço, etc e tal, enquanto você for empreendedor, isso não existe. Você não tem esse horário, você não tem final de semana, realmente não tem. Mas quando você pega vários grandes empreendedores, eles empreendem e têm uma atitude empreendedora durante 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque ele se tornou assim. Isso não dói. Não gosta tanto do que Isso faz. Não dói, você trabalha naquilo ali. Eu sei por mim. E aí é muito fácil falar, faz o que você gosta. Eu vou dizer para você, é dificílimo, assim. Eu hoje faço o que eu gosto. Como muitos fazem o que gostam. Mas para fazer o que eu gosto, eu fiz 28 coisas que eu não gostava. Porque você tem que ter análise comparativa do que você gosta, o que você não gosta, o que você faz e o que você não faz. Então, assim, legal fazer o que você gosta, mas você vai ter que fazer muita coisa que não gosta primeiro para você fazer essa comparação. É verdade. Fazer muita coisa que não gosta primeiro. Boa essa, viu? É verdade. Mas a gente, na vida, a gente não faz só o que a gente gosta. Mas, quando a gente faz o que a gente gosta, a produtividade é muito maior e a felicidade é muito maior. E, por falar em um monte de coisa que nós já falamos, né? Eu quero convidar você que está aqui nos ouvindo para se inscrever no meu canal, sabe? Porque eu gosto demais disso que eu estou fazendo. Meu canal existe desde 2009, sabe? E em 2023 eu resolvi dar um up nesse canal, porque o meu site, que existe desde 2003, ele já tem mais de 1000 páginas. Esse site aqui, ó, ele tem mais de 1000 páginas, sabe? Acho que umas 1.300 páginas. Tem muita coisa e tem artigo de outras, tem artigos de outros concorrentes meus. Sabe, eu fui a primeira pessoa que colocou coisa de concorrente no site. Bacana. Em 2004, eu coloquei artigos de vários concorrentes meus. Alguém falou, Sônia, você é doida? Eu falei, gente, vamos aumentar o bolo, para depois aumentar o tamanho da pizza, porque na hora de dividir eu vou pegar um pedaço. Você foi o ChatGPT naquela época, lá nos temas. Em 2004, eu coloquei artigos de mais de 100 pessoas, sabe? Só que eu analisava o artigo, tinha a ver e colocava no meu site. E agora, em 2023, o site... e o canal que já existia, eu resolvi dar uma incrementada nele, e foi quando eu criei o podcast, né, esse bate-papo com a Sônia Jordão, e criei outras coisas. Hoje o meu canal já tem mais de 1000 vídeos, porque eu coloco os cortes dos podcasts, muita coisa lá, né? Mas eu quero ajudar as pessoas, mas eu faço isso com tanto prazer, mas você sabia que eu já quebrei? Acho que você não sabe disso. Não. Pois é, quando eu fui para Salvador, e isso foi uma coisa que eu falo, empresário tem que analisar todos os cenários. Eu achei que eu seria, lá eu não seria mais lá eu seria alguém. Eu já tinha ido lá, gostava muito, falei, eu vou voltar para Salvador, não sei o quê, em 2002. Só que eu não parei para pensar que, como lá eles não sabiam o que eu fazia, que eu queria, que era ser palestrante, eles também não saberiam valorizar o meu trabalho. Chegou ao ponto de eu pedir R$2.000 por uma palestra e me oferecerem R$200. Sabe? E o pior de tudo é que aí eu não fiz as coisas, eu quase quebrei, quer dizer, eu quebrei, mas não quebrei. Porque a minha empresa existe desde 2002 e tá aí até hoje a minha empresa, né? Porque eu não parei, fiz outras coisas. Você não usou da rede de contatos e persuasão antes? E depois... Não, mas é porque lá eu cheguei, mas eu não abri a empresa oficialmente. Tá. Aí o que aconteceu? Eu prestava serviço e o pessoal não me pagava. Você acredita? Conclusão. Daí a pouco eu tinha a casa lá, é a casa que daí a pouco eu tava devendo... A alma não. De jeito nenhum, eu tava devendo muito, tinha caído naquela bola de neve terrível de cartão de crédito e tudo mais. Aí eu vim embora, voltei, né? E comecei de novo, não deixei as coisas, mas depois em 2000, eu saí de lá em 2005, 2009 eu tinha pago tudo, inclusive impostos, tudo que eu tinha ficado devendo, porque não foi pouco não. Um dia eu fiz a conta, eu tinha ficado devendo quase que, eu paguei quase R$500 mil
Olha que isso foi, eu terminei de pagar em 2009, sozinha. Foi muito dinheiro. Mas saí dessa e tudo, mas sempre fazendo o que eu gosto. E é isso que você falou, é muito importante. E no meu canal, eu coloco coisas que é para ajudar profissionais, empresas. Tem lá a playlist de crescimento profissional, tem cursos. Meu canal hoje eu tenho curso gratuito, bons cursos lá, que eu já gravei o curso, dando curso. Claro que eu tenho os cursos à venda também lá no Hotmart, tenho os livros, né? Eu já tenho 13 livros editados, então tem alguns lá, vendendo e-book lá, tem as mentorias e tudo que eu vendo, mas no canal é tudo para ajudar mesmo as empresas, que é a minha missão, que eu quero, minha missão pessoal, né? E eu convido a você a comentar, a compartilhar, a dar o seu gostei. Todos os comentários do que a gente falou aqui, que você achou mais interessante. Põe as suas dúvidas. O Ricardo, se você quiser entrar em contato com ele, é o LinkedIn, né? É o LinkedIn, Ricardo Pereira. Pois é facinho. Procura o Ricardo Pereira lá, pergunta para ele que ele vai, manda mensagem para ele que ele vai te responder. Gente boa para danar, mas... eu tenho ele no meu WhatsApp, então qualquer coisa pode falar que eu falo com ele, né? Você tá rindo? Eu tenho ele no meu WhatsApp, então tô lá. É gente boa. E ele, breve, vai ser nosso diretor lá no Sebrae. Tô vendo, tô de olho. Você já tem quantos anos de Sebrae, Ricardo? Tem 19 anos de Sebrae. Fiz esse ano 19 anos. É muito tempo, né? Muito tempo. Mas muda muito, né? Foi mais de uma área, né? Sebrae é muito grande. Então não é 19 anos fazendo a mesma coisa, né? A gente tem a possibilidade de ter uma compreensão maior de tudo, que eu já passei lá por 3 áreas e em momentos muito distintos, né? Com o mercado mesmo. Mas é por isso que eu falo que daqui a pouco você vai ser diretor, porque eu vejo você cada hora numa área e tudo, é porque tá conhecendo. É história da visão holística. Quando você conhece de várias áreas e tudo, você consegue crescer. Não tem essa pretensão, não é nem essa perspectiva, né? Tô lá fazendo um trabalho mais técnico, tem muita gente boa lá que já tem uma pressão maior que eu lá para fazer, e deixa eles lá, já sabem fazer isso melhor que eu. Deixa ele. Agora me conta uma coisa, o que você quer deixar de mensagem? Nosso tempo já tá, terminando, mas o bate-papo é bem gostoso. Mas conta aí, o que você quer deixar de mensagem para o meu público, para as empresas, para os profissionais, para ajudá-los a melhorar? Independente de onde ele estiver, procure o Sebrae, seja pessoalmente, seja pela forma digital. A gente Sebrae tem Play condição hoje, de trabalhar e personalizar uma solução de acordo com a dor dele. Né? É verdade. Às vezes as pessoas acham que está muito longe de buscar uma solução, uma perspectiva. Então, desde aquele que pensa em abrir alguma coisa, ou aquele que não pensa, mas quer buscar só informação sobre conteúdo e conhecimento, ou aquele que já é empresário, que está precisando alavancar a venda, está precisando abrir outro canal, está precisando de trabalhar em rede. A gente tem alguns projetos de clusterização, né? Então, projeto Prepara a Gastronomia com a rede de alimento fora do lar, e tantos outros que tem nas regionais. Então procura o Sebrae, né? Dentro da dor, da perspectiva que tiver de futuro. Procura o Sebrae, que o Sebrae está pronto para te atender. E outra coisa, além disso que você falou, se ele não pretende ter uma empresa nem nada, mas se ele quer ajudar o patrão dele, o chefe dele, né, o empresário para que ele trabalhe, também ele pode usar o Sebrae para ele levar as informações, porque a gente não precisa ficar só deixando vir de cima para baixo. Se ele quiser desenvolver enquanto carreira, o Sebrae tem várias trilhas que pode ajudar ele lá. Certamente. Então vale a pena ele buscar, trabalhar, praticar, vários cursos que ele vai, por exemplo, o Empretec, né, que a gente não falou dele, mas é um curso que tem uma vivência empreendedora. Fantástico. Você vive 5, 6 dias, e agora a metodologia está mudando para 5 dias. Em 5 dias você vive como um empresário. As dores e as soluções de um empresário. Então ele é muito bom, que vale a pena também ter essa compreensão maior que você quer enquanto propósito, enquanto vida, e o Sebrae está lá para ajudar. Eu acho tanto que você está certo que eu assino embaixo, sabe? Eu gosto demais. E eu quero muito te agradecer. Quero agradecer mesmo. Que coisa boa de você ter
tirado do seu tempo, vir aqui para conversar com a gente, porque eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muita gente. Tenho certeza disso. Eu que agradeço a sua disposição. Mesmo. Obrigada Valeu. de coração. Obrigado a você. E muito obrigada a você que ficou aí ouvindo a gente. E faz favor. Não, faz favor nada não. Faz favor para você. Compartilha. Sabe aquela pessoa que você sabe que precisa de ouvir isso? Manda para ele. Tá? Manda para ele. Vale a pena. E obrigada de coração. E até o próximo podcast. Abraço. Fica com Deus.